Olá pessoal, eu me chamo Helder e vou mostrar uma videoaula para vocês para manipular laço de repetição for. Então estou aqui no seu Linux Educacional 3.0, vou abrir aqui a ferramenta utilitários, no menu utilitários e vou usar meu editor de texto Kate. Se você estiver utilizando o Linux Educacional 2.0, você procura um editor de texto chamado de Edit. Se você estiver no Windows, você abre o seu ferramental, o seu aplicativo chamado Dev++. Bom, vou abrir aqui o editor de texto Kate e já vou abrir o arquivo que eu já deixei pré-programado para nós manipularmos. Ele é meu arquivo 6. Está aqui meu laço de repetição for. Um programa bastante simples, mas que é de grande relevância. Olha só pessoal, o que tem de novidade aqui é esse laço de repetição for. Primeiro eu quero que você observe que você tem dois blocos, o bloco da função main e o bloco da função for. O que faz esse comando for? Ele faz com que o que existe dentro do bloco, deste bloco aqui, do bloco do for, seja repetido por quantas vezes você determinar. Bom, aqui, por exemplo, se você for executar o programa, normalmente eu vou executá-lo na mão, só para você ter uma noção melhor. Aqui você está vendo que eu criei uma variável i e x e soma do tipo int. E somente para a variável soma eu atribuí o valor 0. Bom, está aí a minha criação das minhas variáveis. Então as variáveis que eu tenho são 3 variáveis do tipo inteiro e x e soma. E para a soma eu já atribuí o valor 0. Aí o que eu faço aqui no meu for? No meu for eu tenho vamos dizer assim, eu vou chamar isso aqui de 3 microprogramação, e essas microprogramação são separadas microcondições, vamos chamar isso aqui, microcondições, e essas microcondições são separadas por ponto e vírgula. Então tem aqui i recebe 0, i menor ou igual a 2 e i mais mais. Quando você for executar quando o for for executado pela primeira vez, ele vai executar nesta sequência. Primeiro ele vai falar que i vai receber o valor 0. E depois ele vai perguntar se o valor de i for menor ou igual a 2. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que estiver dentro desse bloco aqui, dentro do bloco do for. Bom, como você falou que o i recebeu 0, e o i é menor ou igual a 2, essa condição é verdadeira, então o que ele vai mostrar para você? Digite um valor. O que vai acontecer aqui? Vai aparecer essa mensagem, digite o valor, e logo após isso ele vai executar a função scanf. A função scanf ele faz o que? A função scanf, para a execução do seu programa, espera que você digite um valor. Naturalmente, o valor digitado vai ser atribuído, vai ser armazenado dentro da variável x. Como variável x é uma variável do tipo inteiro, então por isso que foi utilizada a porcentagem d aqui junto com o scanf. Beleza. Então o que vai acontecer depois disso? Depois disso ele vai vai falar que a variável soma recebe o que existe dentro do soma mais o x. E vai armazenar isso tudo dentro da variável soma. Quando chegar aqui ao final do bloco do for, ele vai voltar para cá. Por que ele volta para o início aqui? Por que ele não continua a execução do programa para a linha de baixo? Porque isso aqui é o for. For significa laço de repetição. Significa que quando ele chegar ao final do bloco do for, ele tem que voltar aqui para o for de novo. Só que quando ele voltar para o for a partir da segunda vez, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai incrementar o que está no valor do i. E o valor do i inicialmente é o que? 0, porque você atribuiu no laço anterior. Então 0 mais 1 vai dar o que? 1. Aí ele vai perguntar se 1 é menor ou igual a 2, verdadeiro ou falso? Condição verdadeira. Então o que ele vai fazer? Ele vai mostrar essa mensagem de novo para você, vai executar essa mensagem de novo para você, e ele vai pedir que você digite o novo valor. Você vai digitar o valor, ele vai pegar esse valor e adicionar ao valor que você tem dentro da variável soma. Ele vai chegar de novo ao final do bloco do for. O que vai fazer? Ele vai retornar para o início de novo aqui do laço do for. Ele vai fazer o que? Ele vai incrementar o valor de i. O valor de i, que até então estava 1, incrementando vai ficar 2. Aí ele vai perguntar, 2 é menor ou igual a 2, verdadeiro ou falso? Condição verdadeira, porque 2 é menor ou igual a 2. Ele vai novamente mostrar essa mensagem para você, digite um valor, vai esperar que você digite um valor, o valor digitado vai ser armazenado em x, depois ele pega o conteúdo de x e adiciona o que existe dentro do diretório, dentro da variável soma.
né? Uma vez feito isso, ele vai chegar novamente ao final do bloco do for e vai voltar para o início novamente do for, né? Quando ele voltar para cá de novo, ele vai novamente incrementar. I mais. I estava 2. Se eu acrescentar mais 1, vai para 3. Ele vai perguntar, 3 é menor ou igual a 2? Bom, aí a condição torna-se falsa. Quando a condição torna-se falsa, ele não executa mais o que está dentro do bloco do for. Ele vem para a próxima linha após o fechamento do bloco do for. Ou seja, ele vai mostrar isso aqui para você. A soma dos números digitados, Ele vai mostrar a soma dos números digitados. E eu vou lhe dar um exemplo claro. Bom, eu vou colocar aqui como comentário aqui embaixo, só para falar. Se quando você executar aqui o programa a primeira vez, tu digitar 1, depois tu digitar 2, depois tu digitar 3, se você somar eles todos, ele vai dar 6. Quer ver? Eu vou executar o programa para você ver. Vou salvar meu arquivo aqui, porque eu fiz algumas modificações, né? E vou executar o programa para você ter uma ideia. Então, olha só. Vou lá, gcc-o tt prog 6.c. Bom, ele compilou normal, vou limpar a tela e vou executar lá, ./tt. Ele apareceu aqui, ó, digite um valor. Bom, então apareceu essa mensagem, digitar um valor e eu vou digitar, por exemplo, o número 1. Vou pressionar Enter. Bom, por que apareceu de novo digite o valor? Porque quando você digitou o valor foi armazenado aonde? Em X. Né? Quando for armazenado em X, significa o quê? Que agora ele vai falar que soma recebe o valor de soma mais X. Quanto é que vale soma? Inicialmente soma vale 0. Quanto é que vale X? 1. Então 0 mais 1, 1. Então 1 é armazenado no soma, dentro da variável soma. Quando ele chegar aqui ao final do bloco, ele volta para cá de novo. Por que ele volta para cá de novo? Porque essa condição é verdadeira. Né? Essa condição é verdadeira. Então o que ele vai fazer? Ele vai adicionar ao zero que você tinha, como I valia 0 quando ele entrou aqui a primeira vez. Ele adiciona 1 ao 0, então 0 mais 1 vai ficar 1, então o valor de I passa a ser 1 e ele vai perguntar de novo. I é menor ou igual a 2? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então o que ele fez? Ele apresentou de novo a mensagem digite o valor, que é essa mensagem que me mostrou aqui. Ó. Aí eu pego e digito o valor novamente. 2, por exemplo. Digitei 2, por exemplo, vou dar um Enter e ele me mostrou novamente digite o valor. Mas o que aconteceu, professor? Porque quando você digitou o valor foi atribuído a X, não foi? Beleza, aí ele vai pegar, soma recebe o valor de soma mais x. Quanto é que estava a soma? A soma estava com 1, mas o valor de x, que é 2, vai para quanto? 3. Ele chega ao final do bloco do for. Quando ele chegou ao final do bloco do for, ele vai voltar para cá novamente. O que ele vai fazer? Ele vai incrementar o valor de i. O valor de i que estava 1 foi para quanto? 2. Ele vai perguntar, 2 é menor ou igual a 2? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E por isso que ele mostrou de novo, digite valor. Ó, digite valor. Eu vou digitar 3. Opa, aqui. Digitar aqui embaixo, né? Digitei sem querer aqui em cima, não tem problema não. Tá? 3, vou dar Enter, ele mostra soma do número digitado 6, ou seja, ele já mostra para cá. Por que ele mostrou aqui? Porque quando você digitou o X mais uma vez, né? Digitou o valor mais uma vez, pela terceira vez, ele pegou o número 3, por exemplo, e adicionou aqui, e adicionou o valor de soma. Aí ele chega ao final do bloco. Como ele chegou ao final do bloco, né? Ele volta para cá de novo. O I estava quanto? 2. Ele incrementou 1 ao I, foi para quanto? 3. Ele vai perguntar, 3 é menor ou igual a 2, verdadeiro ou falso? Falso. Aí a condição é falsa. Como a condição é falsa, ele vai executar agora a próxima linha após o fechamento do bloco, que essa aqui é a soma dos números digitados. Ele vai mostrar o valor de soma. O valor de soma é quanto? 6. Onde é que ele obteve o 6? Porque ele somou 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima videoaula.